Eu preciso conhecer muito de UX, preciso conhecer muito de usabilidade, eu preciso conhecer muito do álcool também, preciso ter experiência com bebida. E aí eu comecei a parar para ver se eu tinha essa experiência. E aí eu vi que eu já fiz muita coisa bêbado. Aqui, por exemplo, eu estava na Bolívia, no karaokê, cantando Anitta. Não contente, eu subi em cima do balcão para cantar. A minha tatuagem eu fiz bêbado numa balada, coisa normal de se fazer. Participei de quedas de braço já no meio de uma balada. Pelo tamanho do braço, vocês devem saber o resultado. Mas o que eu mais gosto de fazer é estragar fotos alheias. Eu tento fazer. Porque eu estou embaixo d'água. Qualquer tipo de festa, paisagens, casamentos, é o que eu mais gosto de fazer. Então a experiência com álcool estava comprovada. Aí eu fui ver se eu tinha experiência na área de UX. Então desde sempre trabalhei na TOTS, então sempre trabalhei na equipe de usabilidade lá. Prestei consultoria em muitas empresas já, então para empresas privadas, empresas públicas, terceiro setor. Muitas vezes não na área de UX necessariamente, mas em arquitetura, sempre envolvendo esse pensamento de criatividade, tentar achar as melhores soluções. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E além disso, eu já escrevi um artigo para a Java Magazine falando sobre usabilidade em sistemas corporativos. Já palestrei sobre UX no TDC em São Paulo, na Campus Party agora em fevereiro, que foi animal, 400 pessoas, muito massa. No Tech Meeting, que é um evento lá de Florianópolis, um grupo de usuários também. Já palestrei no Java lá em Floripa e agora aqui. E além disso, eu já tive aula no meu MBA com Horácio Soares, que é uma das referências no Brasil em usabilidade. Já fiz alguns cursos com o Eduardo, que também é uma referência na área. Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje? Eu vou falar um pouco sobre User Experience, o que é isso, por que a gente deve se preocupar com esse assunto, alguns atributos da usabilidade que são a base para a gente poder trabalhar com isso, e o mais importante, como a gente aplicar tudo isso no nosso dia a dia. Então vamos lá, o que é User Experience? Antes de eu começar a falar de experiência do usuário, eu queria falar de experiência de uma maneira geral. Então eu gostaria de botar esse vídeo num festival que acontece na Alemanha. Ele é um festival de música. E a gente pode ver que no comercial deles nem falam sobre música necessariamente ou sobre quem vai tocar lá. Eles mostram essa piscina, esse tobogã, pessoas bonitas o tempo inteiro. Porque na verdade quem vai para esse festival não necessariamente vai por causa da música, vai poder ter essa experiência, estar nesse lugar, numa vibe legal, com pessoas legais. Então muitas vezes é isso que a gente tem que aplicar nos nossos produtos. Não pensar só necessariamente na parte técnica, como se aquilo dali talvez vai resolver o problema, que é muito importante, mas a experiência no uso do produto, a experiência da app que você está desenvolvendo, a experiência do seu sistema, será que vai ser uma experiência agradável para o seu usuário? Será que ele vai estar feliz usando aquilo dali? Será que ele vai conseguir usar aquilo dali ou ele vai ficar puto? Essa é a grande questão. Então, outros exemplos de experiência do usuário, não no mundo digital, a gente pode ver SketchUp. A primeira versão, a gente pode ver que ela foi projetada pensando na marca. A segunda versão, ela foi projetada pensando no usuário, para facilitar o uso desse produto. Aqui a gente tem um outro exemplo, que é de um remédio, que quando você tem vários remédios numa caixa, fica difícil encontrar. Então, com essa forma ali, mostrada na direita, você consegue, por exemplo, em cima do remédio, ver qual é o nome dele. Então, se está todos os remédios numa caixa de sapato, você consegue rapidamente identificar qual remédio que você precisa. Então, foi trabalhado quais eram as informações mais importantes e reorganizado, dando uma padronização para isso. E é isso que a gente tem que oferecer, esse tipo de experiência para os nossos usuários. E também experiências que surpreendem, que façam que qualquer um possa utilizar aquele nosso sistema. Mas como que são as nossas experiências hoje em dia no mundo digital? Geralmente é isso, não é? Ou às vezes alguma coisa que a gente nem consegue utilizar. Quantas vezes você não e-commerce tentou comprar alguma coisa e não conseguiu? Mas o que é o User Experience? Na faculdade vocês devem ter ouvido falar em IHC, Interação Humano-Computador, mas tem inúmeros outros termos para isso. Design centrado no usuário, arquitetura da informação, Customer Experience, usabilidade, design de navegação, design thinking, está na moda agora também. E muita gente já tentou explicar cada um desses, tentou definir o escopo, o que é, onde que vai cada um, esse é mais interface, esse é mais pessoa. Mas a gente pode esquecer tudo isso. Tem um autor que diz que mais importante do que o nome utilizado, se você é um UX designer, se você é um arquiteto de informação, um usabilista, mais importante do que isso é a sua atitude e as técnicas que você pode utilizar para contribuir com os seus usuários. De todos esses conceitos, tem algumas coisas que vale a gente lembrar, que a gente tem que focar no usuário e que o resto se ajeita. Muitas vezes a gente começa fazendo uma app, um sistema pensando em qual tecnologia eu vou usar, ou como isso aqui poderia se comportar, mas a gente esquece da principal pessoa para aquilo dali, que é a pessoa que vai usar. O Google tem alguns princípios de UX e um deles é esse, foca no usuário e o resto se ajeita.
E ele sempre tem que conseguir usar de forma eficiente o seu produto. Ele não pode ser uma coisa demorada, que ele vai ter dificuldade para fazer aquilo. E você sempre tem que pensar na experiência antes, durante e depois. Digamos que você desenvolveu um e-commerce, porra, top, funciona super bem. Mas aí o seu produto não chegou na casa do usuário, ou demorou muito para chegar porque o correio estava em greve. O usuário, o cliente, ele não vai xingar o correio, ele vai xingar o seu e-commerce. Então é isso que a gente tem que pensar, na experiência durante todo o processo, inclusive antes e depois de usar o seu sistema. E a gente tem que buscar entender as reais necessidades dos nossos usuários, não fazer qualquer coisa supérflua. E por último, criar o máximo de possibilidades de soluções para resolver um problema. Eu vou falar um pouquinho de cada um desses ao longo da apresentação. Mas assim, por que a gente tem que se preocupar com UX, com User Experience? Existe um estudo que diz que a experiência do usuário está se tornando mais importante que o preço. Ela determina o sucesso ou o fracasso de um negócio. Quem aqui, antes de comprar alguma coisa, de acessar um produto, não dá uma olhada no Reclame Aqui para ver se tem alguém falando mal daquilo? Todo mundo faz isso. A forma de consumo está mudando. Antigamente as empresas simplesmente produziam e as pessoas compravam. Depois eles começaram a se preocupar com qualidade. Qualidade é importante, eu preciso fazer um produto sem defeitos. Beleza, é importante. Hoje em dia só isso não basta. Sua marca tem que ter um propósito, a sua marca tem que oferecer uma experiência agradável para o seu usuário. Até hoje a gente estava falando do caso do Nubank. Eu tenho o Nubank e tenho o HSBC. Eu perdi minha carteira e perdi os 2 cartões. Até hoje eu ainda não consegui pegar meu cartão do HSBC. Tem que ligar, tem que pedir, foi para o lugar errado. Com o Nubank em uma semana eu resolvi isso. Então eu tive uma experiência super agradável. Então é isso que a gente tem que buscar. Tem um estudo que fala que a cada $1 investido em UX, você tem retorno de 2 a $100. Então é por esses motivos que a gente pode e deve se preocupar com a experiência do usuário. Então vamos lá, tem alguns atributos que são a base da usabilidade. Em tudo que eu for falar depois, esses caras aqui eles vão estar envolvidos. Só que eles são um pouco técnicos para serem explicados, então eu vou tentar fazer uma metáfora com uma pessoa bêbada, para ficar um pouco mais simples. Condução. Condução é a forma que você guia seu usuário enquanto ele está dentro do seu sistema. O nome dos labels, os textos que você coloca, como que você navega com o usuário durante o sistema. Então você sempre tem que ser claro o suficiente, tem que dar passo a passo. Por exemplo, se tem um amigo bêbado numa festa, você não pode dizer assim para ele: ei cara, teu carro está lá na 3ª rua à esquerda. O cara não sabe nem que é esquerda e direita, imagina pegar a 3ª rua. Então vai dar errado, a gente tem que dar um passo a passo, vai por aqui, cuidado, vira aqui, não vai em cima dessa mulher que ela é casada, vem, e aí você vai passando o passo a passo com feedback. Outra questão é o controle, o usuário sempre tem que estar no controle da situação. Ele não pode, por exemplo, startar um vídeo e não conseguir pausar, ele não pode não conseguir voltar, ele tem que estar no controle daquilo ali. Uma vez eu estava numa festa na casa de um amigo meu, e eu estava muito bêbado, e aí eu não queria ir embora. E aí meus amigos me obrigaram, eles falaram: não, eu vou te levar embora, vou te levar embora. Nesse momento eu perdi o controle da situação, porque eles estavam me levando embora. E aí eu vi uma janela igual essa. Aí eu pensei, vou vomitar. Aí eu fui na janela correndo e vomitei. Só que a janela não dava para fora igual essa, era só a divisão de cômodo da casa. Eu vomitei nos pés da mãe do dono da casa. Então você sempre tem que dar o controle para o usuário. E a adaptação. Da mesma forma que existem diversos tipos de bêbados, existem diversos tipos de usuário. Tem o bêbado chato, o bêbado que dorme, o bêbado que vira garanhão, e tem vários tipos de usuários. Aquele que está iniciando, aquele que já tem experiência com tecnologia, o idoso, a criança. E você tem que fazer o seu sistema, a sua app, adaptável para cada um desses tipos de usuários. Então talvez para um usuário iniciante você deveria dar um passo a passo, mostrar as coisas bem simples. E talvez para um usuário mais avançado você poderia dar opções como favoritos, atalhos, porque aí esse cara vai poder ir um pouco mais longe. Uma vez eu fui numa palestra do Daniel alguma coisa na Campus Party, e ele é o produtor do FIFA, do Battlefields, e ele falou justamente isso. O Battlefields, o jogo, ele é easy to play, hard to master. Então é muito fácil para você começar a jogar, só que ele é difícil para você virar um mestre naquele jogo. Então é mais ou menos isso, você dá a oportunidade para quem é iniciante poder jogar e se divertir, ter uma experiência boa, mas se o cara quiser além, ele tem que conseguir também. Consistência. Quem é que nunca pegou um sistema que tinha botão salvar, enviar, registrar, sim, hashtag partiu e 400 outros labels? E isso é muito ruim para o usuário. Às vezes o botão está na direita, às vezes está na esquerda, você tem que ter padrões para isso. Gestão de erros é muito importante também. Se você sabe que o seu usuário pode cometer um erro, que ele pode digitar aquele valor no formato inadequado, você tem que prevenir isso, tem que dar mensagens adequadas. Esses dias eu entrei no sistema e apareceu lá, JSON inválido. Eu
caralho, o Jason vai voltar. Pô, tem que dar mensagem clara para as pessoas. E carga de trabalho, hoje um conceito, que é tudo aquilo que você mostra para o seu usuário. Se você apresentar muita coisa na tela e ele tiver que pensar muito, vai ser pior para ele. Então por isso que a gente sempre tem que buscar o simples. Como é que a gente está até aqui? Tem alguém que está com uma dúvida? Tranquilo? Se alguém quiser perguntar, só levantar a mão aí, vamos que vamos. E como a gente pode aplicar tudo isso no dia a dia? Que é o mais importante. Uma estratégia é a gente buscar aquilo que é o mais importante. A gente não focar em coisas supérfluas. A gente pode fazer coisas simples que funcionam, que resolvam o problema dos usuários. Como é que a gente busca o mais importante? A gente busca o simples. Quem nunca pegou a avó se matando, mexendo no controle da TV e no controle da net, que tinha 400 botões e não sabia o que fazer? Quem nunca pensou em fazer isso daqui? Ó? Isso aqui simplesmente simplifica o processo. E é isso que a gente pode buscar nos nossos sistemas. O site mais acessado no mundo, basicamente tem uma imagem, uma caixa de texto e um botão. E se a gente olhar o Google, alguns anos atrás, a gente pode ver que ele tinha mais coisas. Com o passar do tempo ele foi simplificando. Então é isso que a gente tem que buscar fazer. Tem um caso da Virgin America, que ela redefiniu todo o site dela para que a compra e reserva de passagens aéreas fosse bem passo a passo. Então você tinha uma tela para escolher para onde você ia, para as pessoas iam com você. Depois você tinha uma tela inteira para escolher a data de partida. Depois você tinha uma tela inteira para escolher a data de retorno. Isso ficou muito mais simples para você reservar uma passagem. E o que ela conseguiu com isso? Ela conseguiu aumentar em 10% as conversões, ou seja, as vendas que ela fazia no site, e ela diminuiu em 20% as chamadas telefônicas de pessoas que ligavam para lá porque não entendiam o site. Então ela economizou de várias formas. E a página ainda ficou 2 segundos mais rápida. E sobre toda essa história de buscar o simples, a gente pode ver que até o novo Papa concorda. Tem outra questão que a gente pode fazer, que é o Mobile First. O que é o Mobile First? Sempre que a gente for projetar para uma tela, ou alguma coisa, a gente primeiro projetar para celular e depois a gente projetar isso para o desktop. Quem aqui é desenvolvedor, só para eu entender, desenvolve? Quem aqui é designer? Não? A questão é assim, mesmo sendo desenvolvedor, às vezes você tem aquela ideia genial, milionária, e você quer tirar aquilo da cabeça e botar aquilo em prática, certo? E aí você começa a rabiscar a tela, você começa a programar direto. A gente tem a tendência de abrir, por exemplo, lá o Chrome e começar a desenvolver ali. Mas uma coisa que a gente pode fazer é botar o Chrome no modo celular, ou diminuir ele, e começar a projetar para aquele tamanho de tela. No primeiro momento pode parecer ruim, porque a gente teria todo um espaço gigante, mas na verdade a gente vai ter um espacinho pequeno. Isso pode parecer ruim, só que na verdade não. Isso vai fazer a gente desenvolver menos, porque a gente vai ter que cortar coisas. A gente vai buscar o simples. Então a gente vai tirar tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que não é essencial para o usuário, a gente vai tirar fora. O Instagram, por exemplo, que faz muito sucesso, o que você consegue fazer nele? Você consegue postar uma foto, aplicar filtro e compartilhar. Basicamente é isso que ele faz. Ele não tem 400 funções. E o Instagram ele é mais ou menos isso. A primeira versão dele tinha 15 funções. Eles pegaram e cortaram todas e deixaram só essas, para simplificar. Esse aqui é um caso de uma companhia aérea que ela projetou o site dela, primeiro pensando para mobile, e aí depois levou para desktop. E foi essa a solução. E ao mesmo tempo, uma outra equipe primeiro projetou para desktop. E ficou assim. Então a gente consegue ver que quando você projeta para celular primeiro, você corta muitas coisas. Você quer, o usuário vai querer reservar um voo e fazer check-in, então é isso que tem destaque. Não tem 1 milhão de coisas de promoções e tudo mais, então a gente simplifica mais. Esse é um outro exemplo de uma companhia aérea também, que simplificou muito quando foi fazer a app, onde ela mostrou o que a gente precisa saber. A hora de partida, destacado, qual o portão, e é isso. E aí a chegada também com menos destaque. Então todo aquele emaranhado de informação foi resumido para essa telinha pequena. E tem essa questão de quando você projeta alguma coisa para desktop primeiro, e aí depois você vai levar isso para o celular, é muito difícil, não cabe, as coisas não encaixam, certo? Mas quando você projeta primeiro para celular, depois você vai levar isso para um tablet, para um desktop, fica muito fácil de fazer as coisas caberem ali. E eu nem preciso falar que todo mundo usa celular hoje em dia, né? Mais de 80% dos acessos para o Facebook são
são via celular. Mais de 80% dos acessos do YouTube são via celular. Então todo mundo no celular, em todo tempo, em todas as situações, dirigindo, quem não, às vezes não dá muito certo, faz parte. Crianças usam o celular o tempo inteiro. A minha sobrinha, esses dias eu falei para ela, vamos brincar de amarelinha? Ela falou, qual que é essa app? Vocês vêm com esse pensamento. Idosos também, a minha mãe ela usa tablet, só usa tablet, também que é só para ver o par perfeito, o Tinder, essas coisas. Isso faz parte. Então tá todo mundo usando. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, certo? 3 bilhões de pessoas têm escova de dente. E existem 4 bilhões de celulares no mundo. Existem mais pessoas com celular do que pessoas com escova de dente. Eu gosto muito desse slide porque quando eu era pequeno minha mãe queria que eu fosse dentista. E outra coisa, gente, que a gente tem que fazer é nunca perguntar o que a gente vai fazer ou como que a gente vai fazer alguma coisa. A pergunta mais importante é o porquê. Por que você precisa fazer isso? Às vezes você tem uma ideia e você começa a desenvolver, ou o cliente manda você fazer alguma coisa e você simplesmente faz. Mas às vezes o cliente não sabe exatamente o que ele precisa. Ele sabe por quê, ele tem um problema. Então você tem que perguntar para ele qual é esse problema. Ele vai te falar alguma coisa. Por que você precisa disso? E aí você vai chegar na causa raiz. Então a gente, como analistas, como desenvolvedores, como designers, a gente tem que perguntar mais coisas para o cliente. Perguntar mais coisas para os nossos usuários. Validar as nossas ideias e não simplesmente sair fazendo. Perguntar mais vezes por quê vai fazer a gente chegar nos reais problemas e conseguir solucionar eles. Existem dois tipos de pensamento, existe uma teoria chamada pensamento vertical e pensamento lateral. O pensamento vertical é o que a gente está acostumado. A gente tem um problema, a gente vai achar uma solução e é essa solução que a gente vai aplicar. O pensamento lateral, que vem muito do design thinking também, é que você tem que achar o máximo de soluções possíveis, talvez todas as soluções possíveis, e depois você escolher uma delas. Isso faz com que você pense em soluções melhores para o mesmo problema. Eu sou desenvolvedor também, e esses tempos eu estava desenvolvendo, fazendo pair programming com um amigo, e a gente tinha que fazer um algoritmo muito louco, que definia hierarquia, quem era o pai de quem, e era um número com 8 dígitos. Aí para a gente resolver, a gente fez 8 ifs. Checava um, checava outro, checava outro, checava outro, e a gente matou aquela solução, a gente resolveu aquele problema com 8 ifs. Aí a gente fez teste automatizado, beleza, está funcionando. Eu falei, vamos melhorar isso aqui. Ele falou, não tem como melhorar isso aqui. Eu falei, deve ter uma solução. Daí eu falei, se fosse 100 dígitos, a gente faria 100 ifs. Ele falou, acho que não, deve ter uma solução. Daí ele, qual é então? Não sei, mas deve ter. E aí a gente pensou e tudo mais, vamos fazer, a gente fez um loop, fez alguma coisa e a gente resolveu aquilo ali em muito menos linhas. Por quê? Porque a gente não aceitou a primeira solução possível. A gente buscou mais opções e a gente escolheu a melhor. E a maioria das empresas hoje em dia desenvolvem ou criam interfaces só utilizando Ctrl+C, Ctrl+V. E isso não só código, mas padrões de interface. Por exemplo, quantos sistemas tem por aí que tem um carrossel enorme na frente? O carrossel é uma coisa boa, às vezes você está lendo e aquilo ali muda. Então as pessoas fazem isso só porque copiam dos outros. Não necessariamente elas sabem se aquilo é bom ou ruim. E isso que a gente tem que evitar. Quantas empresas que vocês conhecem que desenvolvem sistemas inteiros com um teclado desse? De pessoas que leem esse livro. A gente tem que evitar isso, a gente tem que testar, validar ideias e correr atrás daquilo que é real. Agora eu queria fazer um desafio para vocês. Queria ver como que a gente pode dividir esse quadrado em 4 partes iguais. Vamos lá, gente. Um X? X é uma ideia. Resolve. Uma cruz? Show. Uma X, uma cruz. Existe outra forma de dividir esse quadrado em 4 partes? 3 riscos. 3 riscos verticais. Beleza. Qual outra forma? 3 riscos verticais, então talvez 3 horizontais. Então a gente pensou em 4 formas de dividir esse quadrado, certo? Existem outras formas? Então fala aí. Na verdade não existem. É matematicamente impossível você dividir esse quadrado em 4 partes iguais. Mentira, não é não. Essa daqui foram as formas que a gente pensou, certo? Eu só tenho esse dom de adivinhar. Mas existem outras formas, como a gente pode ver. Existem outras formas ainda? Existem muitas outras formas.
Só que como é que a gente vai conseguir chegar numa solução diferente se a gente muitas vezes aceita a primeira solução que a gente tem? Existem infinitas formas de você resolver esse problema, de você dividir esse quadrado em 4 partes iguais. Só que muitas vezes o que a gente faz, a gente aceita a primeira solução e pronto, sendo que poderia ter uma outra muito melhor. E o pensamento lateral, ele faz a gente quebrar barreiras e pensar em coisas que jamais a gente pensaria no pensamento vertical, que é o pensamento que a gente está acostumado a fazer. Então eu quero propor um outro desafio: homens imictórios. Como a gente pode fazer os homens não errarem no alvo? Tem algumas meninas aqui também que podem ajudar, que são as que mais ficam putas quando a gente erra em casa. Como que a gente poderia resolver esse problema? Que é um problema, não deixa de ser um problema. Como a gente poderia fazer para os homens não errarem no alvo? Uma mira laser. Mira laser? Uma ideia. Um cano, é uma ideia. É meio exigente, tô Maior falando. que? Quem que você quer que seja maior? Desculpa, você alinhar. Existem muitas formas. Botar um cano, talvez. Mas teve um cara que teve essa ideia aqui, ó, de desenhar uma mosquinha lá dentro. E homem é um bicho escroto. Se ele vê isso, ele vai virar. Quando a gente vê o gelo da naftalina, a gente fica lá, entende. Homem é um bicho escroto. E essa é uma solução criativa para resolver esse problema, uma solução barata, simples e que vai funcionar. Mas você pode ir mais além ainda. Você pode botar um golzinho. E se você tiver criatividade, vai longe ainda. Não botar uma guitarra, você toca Guitar Hero ali em quadra. E outra coisa que eu queria falar é que a gente sempre tem que ser muito claro para os nossos usuários. A gente não pode fazer eles pensarem, tudo tem que ser intuitivo, tem que ser autoexplicativo. E o Steve Krug, ele escreveu esse livro, Não Me Faça Pensar, que ele diz justamente isso, que tudo deve ser claro, ou pelo menos autoexplicativo. O nosso papel é tirar as perguntas da cabeça do usuário. Quando o usuário está ali usando, ele pensa, pô, por onde eu começo? Como é que eu faço isso? Por que esse botão tem esse nome? A gente não fez um bom trabalho de usabilidade, a gente não está sendo claro, a gente está tendo que fazer o usuário pensar, sendo que a gente poderia fazer aquilo ali ser intuitivo. Depois eu vou sortear esse livro aqui, ele é usado, tá? É que eu sempre compro novo, mas para as palestras, mas hoje eu não comprei, mas ele está inteirinho até. Tem os abismos e tal, mas Não importa é onde tu usou, E usabilidade, uma user interface, ela é como uma piada. Se você tiver que explicar, então ela não é boa. A gente precisa ser claro, a gente precisa ser simples, a gente precisa ser direto ao ponto. Outra coisa que a gente tem que fazer é usar padrões e convenções. Por exemplo, a placa de pare ao redor do mundo ela é sempre muito parecida. Em qualquer lugar do mundo que você esteja e você veja uma placa de pare, você vai identificar que aquilo dali é uma placa de pare. Por quê? Porque existe um padrão. Tá, mas a gente não tem uma placa de pare no nosso sistema. Mas a gente tem coisas que a gente tem que seguir, sei lá, o logo aqui em cima, ícones de redes sociais, tem um monte de gente que inventa umas coisas nada a ver, que ninguém sabe que aquilo ali é o ícone que vai para o Facebook. Então tem vários padrões que a gente deve usar. Inclusive padrões que a gente criar no nosso sistema, a gente tem que replicar ele nas outras telas. Então é muito importante a gente buscar isso, usar padrões e convenções. E qual é o bem mais precioso que a gente tem? Muitos filósofos dizem que é o tempo. Então a gente tem que valorizar o tempo dos nossos usuários, oferecendo performance. A Amazon fez uma pesquisa e disse que com 100 milissegundos de delay, ela perde 1% do faturamento dela. Ah, 1% não é nada. 1% do meu salário não é nada. 1% do faturamento da Amazon é coisa pra caralho. O Google fez uma pesquisa e com 500 milissegundos de delay, ele perde 20% de tráfego. Consequentemente, 20% do faturamento dele. Se 1% da Amazon é coisa pra caralho, imagina 20% do Google. E tem muitas coisas que a gente pode fazer. Tem esse site, Browser Diet, que dá várias dicas, CSS, HTML. Todo mundo trabalha com web, devia ler esse site. Compressão de CSS, de JS, como trabalhar com imagens para que elas sejam mais performáticas. Essa é só uma dica. Existem várias estratégias de código, então muitas vezes você pode pensar assim, porra, será que eu vou trazer essa tela aqui, eu vou trazer todas as informações de uma vez só? Não, talvez não precise, eu trago só a lista aqui principal e quando eu clicar eu vou buscar as outras informações. Então eu consigo resolver com simples estratégias de código. É muito importante trabalhar com testes de desempenho, ferramentas como JMeter, por exemplo, para você testar, simular 1000 usuários acessando simultaneamente sua aplicação, para ver se ela suporta isso. E monitoramento é muito importante, usar ferramentas como New Relic,
Datadog, entre outras, para você monitorar memória, processamento, disco que a sua aplicação está utilizando. Porque aí você vai conseguir identificar gargalos. Você vai ver, pô, essa tela aqui é mais dentro do sistema. Ou com muitas pessoas usando, essa tela aqui faz o sistema travar. E aí resolvendo ela, você já tem um grande avanço. Então é muito importante a gente ter esse tipo de pensamento também como desenvolvedor. E outra historinha que eu queria contar é sobre um homem que vendia peixe. Ele era pescador, ele pescava, no final do dia ele trazia os peixes e botava numa feirinha junto com um monte de gente vendendo peixe. Aí ele botou uma placa escrito hoje vendo peixe fresco. Aí estava passando um sujeito, ele olhou assim e falou, porra, todo dia é hoje, você não precisa escrever hoje na placa. Aí o velhinho pegou e tirou o hoje da placa. Aí no outro dia esse sujeito passou e falou assim, olha, desculpa interromper, mas todo mundo aqui está vendendo peixe. Não tem ninguém aqui doando peixe ou alugando peixe. Todo mundo vendendo peixe. Aí ele falou, verdade, vou tirar o vento da placa. No outro dia esse sujeito chegou e olhou assim, pô, eu venho aqui na feira porque os peixes são frescos. Todo mundo aqui vem aqui por causa disso, pessoas pescam e vêm aqui vender. Aí ele falou isso e o velhinho falou, verdade, o peixe é sempre fresco. Ele tirou o fresco. E aí no outro dia esse sujeito passou e tinha um monte de peixe e uma placa sempre peixe em cima. Não fazia sentido. E no fim ele ficou sem placa. Qual que é a ideia de tudo isso? Que escrever é cortar palavras. Quantas vezes você não recebeu aqueles formulários do Google Docs, de alguém fazendo pesquisa de TCC, e aí tinha 4 parágrafos em cima, assim. Quem que lê aquilo? Ninguém lê. Se ninguém lê, para que vai estar ali? Então você pode cortar coisas. É isso o nosso trabalho. O Steve Krug, ele diz que quando a gente tem um site, um sistema, a gente tem que pegar todas as palavras dele e cortar pela metade. Aí você vai ter 50% das palavras. Depois que você fizer isso, você corta pela metade de novo. Aí você vai ter um número bom de palavras. A gente enche os nossos sistemas, os nossos sites, as nossas apps com coisas que ninguém vai ler, com coisas que ninguém vai mexer. Isso é uma coisa normal. Eu no meu site, eu coloquei alguns textinhos das coisas que eu fazia, aí eu coloquei aqueles heatmap, que é para ver onde as pessoas clicam, onde elas vão com o screw, onde elas navegam com o mouse, e ninguém estava passando perto dos textos, por mais que eram textos pequenos. O que eu vou fazer? Eu vou tirar aquilo ali fora. Se ninguém está lendo, por que aquilo ali vai estar ali? Eu vou tentar exibir de uma outra forma, com uma imagem, com um vídeo, tentar fazer algo que seja mais direto. Então é isso que a gente tem que buscar, a gente tem que ser direto, cortar coisas. Alguém tem alguma dúvida? Até aqui, tranquilo. Fazer alguma pergunta? Fazer uma pergunta? Eu vou te zoar. Não, tranquilo. A vida já fez isso já, cara, pode. Vamos lá, gente, tá? Se alguém tiver dúvida, levanta a mão, tranquilo aí. Outra coisa, quando a gente fala de usabilidade, é a gente testar o nosso sistema, testar a usabilidade dele. Testar se as pessoas realmente conseguem usar, se elas realmente conseguem finalizar as tarefas dela, ou se elas têm dificuldade. Só que ninguém faz isso hoje em dia. Ninguém faz um teste de usabilidade. O que é um teste de usabilidade? Você tem o seu sistema, você pede para alguém, um usuário, ou alguém com o perfil do seu usuário e fala assim, ó, esse aqui é um e-commerce e eu queria que você comprasse um chapéu azul nesse e-commerce. E aí a pessoa vai começar a usar. Você vai botar algum programa para gravar a tela, ficar olhando, filmar, independente. E aí você vai ver as dificuldades que a pessoa tem. Ela, por exemplo, não vai ver aquele botão comprar que está lá embaixo, o fundo da mesma cor do fundo. Então, pô, esse botão comprar eu poderia botar um contraste diferente, botar ele de uma outra cor, um laranja para destacar, seria tão importante. Pô, a pessoa não está conseguindo achar o chapéu, porque ela não está achando o campo de busca. Porque ao invés de botar o campo de busca lá em cima, que é o padrão, que é o que todo mundo faz, eu resolvi botar lá embaixo. Pô, então isso eu tenho que alterar. Pô, a pessoa ela está ficando puta, com raiva, que ela não está conseguindo. Então aí você vai identificar itens que você pode melhorar no seu sistema. E às vezes com um teste simples desse, que é barato, você pede para o seu amigo do lado fazer alguma coisa, você vai ter alguns insights legais. Só que ninguém faz isso. E eu poderia dar uma palestra inteira sobre como realizar testes de usabilidade. Eu venho fazendo isso há bastante tempo. De como você escolher pessoas, de como remunerar elas, de como você gravar isso, programas. Só que não adianta eu explicar como fazer se ninguém vai fazer. E eu botei esse vídeo, eu gosto desse vídeo porque ele dá uma noção sobre isso. Esse vídeo mostra um homem numa cadeira de rodas entrando num prédio que é totalmente acessível. Então o prédio tem rampas, tem elevador, ao invés de ter uma escada. E aí na cadeira de rodas ele consegue ir de um lugar para o outro. Tem espelhos que talvez facilitam alguma coisa. Tudo é extremamente acessível.
O próprio banheiro tem uma pia mais baixa, que ele pode usar. Então esse prédio ele foi projetado para ser acessível. Só que não foi pensado, não foi projetado uma semana. Não dava para botar o cliente junto com a gente na mesma equipe. Porque a gente tinha um feedback mais rápido. Quando a gente desenvolvia alguma coisa, a gente já validava com ele. Ah, isso não podia ser dessa forma? Pô, não era bem isso que a gente queria. Quando eu pensei, não era essa a minha ideia. E com feedbacks mais rápidos você consegue isso. Testes automatizados, é de extrema importância. Se vocês são desenvolvedores, não desenvolvam sem teste automatizado. Você vai utilizar JavaScript, tem Karma, Jasmine, para Java tem 1 milhão de frameworks, JUnit. Então, dependente da linguagem que vocês forem desenvolver, utilizem testes automatizados. Isso vai ser um grande diferencial na vida de vocês, nos projetos que vocês trabalharem. Integração contínua, não ficar compilando o seu código pela sua máquina para jogar no servidor de produção. Então é interessante você ter um ambiente de integração contínua. Clean Code tem um livro sensacional que fala sobre isso. Então tem pequenas coisas que a gente pode fazer como desenvolvedores para a gente poder oferecer uma usabilidade melhor para os nossos usuários também. E está quase acabando, eu queria deixar uma mensagem que, independente da empresa que você está, às vezes você está puto com o seu chefe, puto com o seu colega do lado, puto com a sua mulher que te traiu, puto com qualquer coisa, você vai lá e se envolve de qualquer jeito. Não, gente, se você está fazendo alguma coisa, faz aquilo com o coração, faz o seu melhor. Se você é desenvolvedor, você pode pensar, pô, por que o designer passou essa tela desse jeito para mim? Não seria melhor se fosse dessa forma? Por que eu não vou testar isso aqui com alguém? Se a gente der o nosso melhor, a gente vai conseguir construir sistemas melhores. Quando meu irmão foi entrar na faculdade, a gente não tinha condições para pagar a faculdade dele. Minha mãe começou a trabalhar diarista para pagar a faculdade do meu irmão. E aí quando eu fiz meu ensino médio, fiz ensino técnico, fiz o Senai também, a minha mãe trabalhou de diarista para poder pagar meu ensino médio e meu ensino técnico. Hoje em dia já faz bastante tempo que ela não trabalha mais com isso, mas até hoje todas as patroas dela ligam para ela no Natal, no aniversário, para dar parabéns, vão lá visitar ela. E um dia ela me falou assim, que pô, ninguém gosta de limpar a privada dos outros, mas quando eu fazia aquilo, eu fazia bem feito, fazia com coração. Se não fosse para fazer bem feito, eu nem ia fazer. Então é isso que eu levei para a minha vida toda. Então tudo que eu vou fazer, vou dar uma palestra aqui, vou fazer um sistema, vou projetar uma tela, eu vou dar uma melhor naquilo dali. Eu estou numa empresa que eu não gosto do meu chefe, foda-se, o meu papel é fazer o meu melhor. Então eu acho que é isso que a gente tem que buscar sempre. E é isso aí, gente. Alguém tem dúvidas, críticas, sugestões? Dúvidas? Gente, pergunta. Eu vou sortear o livro e se ninguém fazer pergunta, eu não vou sortear. Simples assim. Pergunta qual é o teu Facebook, sei lá. Tá, mas só se alguém perguntasse. Não? Eu vou levar pra casa? Pode, então, tá. O fundo vermelho teve alguma escolha? Chama atenção? Na verdade, não. Preferência? Na verdade, nem foi eu que fiz, na verdade. Mas a questão de cores é muito importante. Tem uma questão chamada teste AB, que aí você, por exemplo, o Facebook faz muito isso, todos os e-commerce fazem, que é você, por exemplo, ter uma versão do seu sistema que você vai liberar para metade dos seus usuários e outra versão que você vai liberar para a outra metade. Teve um cliente meu esses tempos que ele tinha um botão no site dele que ia para completar o serviço dele. E aí ele viu lá no Google Analytics que ninguém clicava. Eu falei, porra, esse botão aqui está da mesma cor do fundo, por que a gente não muda isso aqui? Aí era um azul, a gente botou um laranja, daí a gente liberou metade dos usuários de uma forma e outra metade com o botão laranja. Aqui converteu 80% mais, só de mudando a cor. Então isso é uma coisa que a gente pode fazer bastante e ajuda, são esses pequenos detalhes. Assim. Vai lá, pergunta. Eu queria que falasse mais sobre o projeto em si dos usuários, como que tu oferece isso para uma empresa, como que ela te paga cachaça para te testar o site do cara. Ou é um negócio espontâneo mais para divulgar a responsabilidade? A ideia uma das ideias principais é poder falar de UX de um modelo um pouco mais divertido. Então os vídeos que eu faço no projeto eu coloco no YouTube e aí eu tento explicar conceitos. Então eu não falo, isso aqui está errado, faz isso. Eu falo, olha, isso aqui está errado por causa disso, por causa desse cara que falou isso. Aí a pessoa vê, porra, verdade, faz sentido. Então quem vê os meus vídeos vai poder aprender sobre usabilidade também. Tem 2 vídeos já no YouTube. Se você pesquisar por usuário está bêbado no YouTube, vai achar usuarioestabêbado.com, no Facebook, Instagram, em qualquer lugar. Dá pra ver até a metade, né? Depois da metade do vídeo já não vai sair mais entender. Aí depois já fica mais devagarzinho a fala, já, aquela coisa, né? E aí funciona assim, eu tenho um site, e aí as pessoas vão ver o vídeo, vão se interessar e às vezes elas vão querer esse projeto.
Daí elas vão me pagar, eu cobro um valor lá simbólico, a pessoa me paga e eu faço o vídeo para ela. Só que como dá muito trabalho editar o vídeo e tudo mais, eu não faço tanto, assim, eu faço, agora eu quero começar a ver se eu faço um por mês. Mas isso também me rende muitos clientes. Por exemplo, eu lancei o último vídeo agora, e aí postei nos grupos de Facebook, de UX e tudo mais. Não deu muita visualização o vídeo, mas já fechei 2 clientes, já trabalho como freelance, como consultoria em UX também. E já fechei 2 clientes que viram o vídeo, a gente está precisando de consultoria em UX aqui, você faz também, sóbrio? Eu falei, faço, não que eu não vá beber, mas faço. Então é interessante para isso também para mim, como freelancer, como consultor, para conseguir clientes. Mas a ideia principal do vídeo é falar de UX e levar isso mais longe. Em muitas empresas que eu trabalhei, eu dava palestras de UX antes, palestras de usabilidade. Desde a TOTS, Espero, eu dava palestras em clientes, mas às vezes as pessoas não tinham muito interesse. Porra, vou ter que aprender esse negócio aí, eu sou desenvolvedor, cara, o que eu tenho a ver com isso daí? E sendo que se todo mundo tivesse pensamento, uma mínima alteração na forma de pensar, a gente consegue fazer produtos bem melhores. Então, com esse projeto do usuário saber, eu consegui chegar em mais gente, sabe? Consegui falar de uma pessoa de uma forma que às vezes as pessoas se interessariam um pouco mais. Então, é um pouco isso. Acessem lá, se inscrevam no YouTube. Voltando ao teste AB, eu li um artigo agora recentemente, em uma IA, você ia ver se colocaria 4 testes e automaticamente você escolheria entre os 4 testes e mostrar para o usuário. Uma cor de botão, por exemplo, verde, amarelo, tudo. E assim, aí ela, cada vez que tem um clique, esse teste sobe com uma porcentagem. Isso. 5, 0 clique. 2 cliques, 0 clique. Aí 2 cliques, 1 clique. E assim, de acordo com isso, o sistema escolhe automaticamente o layout. Não sei se chegasse a concordar com esse sentido. Tem vários plataformas grandes de e-commerce, por exemplo, o Facebook, eles fazem coisas assim do gênero. O Facebook mesmo, toda função que ele libera para 0,5% dos usuários. E aí, se der certo, ele compara, né, tipo, a porcentagem com a outra, com o resto da galera, que já tinha, por exemplo, a versão anterior, aí ele bota 0,5% usando aquilo dali. Se teve uma conversão maior, ele aplica para 1% dos usuários, automaticamente. Teve uma conversão, ele aplica para 3, 6, até que chegue em 100%. Por isso que muitas vezes a gente está no Facebook e aparece uma bolinha verde lá para ti e o outro cara não aparece. Eles estão fazendo esses testes da vez. E você pode fazer isso, ter, por exemplo, essa inteligência de automatizar isso, ou você pode fazer dividindo. Se às vezes você tem um cluster com dois gasfish, igual ele falou, você consegue liberar uma versão em uma e versão em outra. Porque lá que a B não é mais suficiente. Tem que a B, C, D, é bem interessante você comparar mais opções. Então, por exemplo, eu fazia isso, a gente tinha uma versão, que era um projeto que era em Java, e a gente tinha 4 JBoss na época. E aí a gente às vezes liberava algumas questões diferentes para cada um deles. E a gente comparava a conversão, a gente fazia teste de usabilidade com cada um. Então, quanto mais opções você tiver, legal. Só que às vezes se for muito grande também, você não consegue saber se aquele número é real ou não. E às vezes você pode pegar até saber de outras pessoas também. Por exemplo, assim, vocês já viram aquele menu hambúrguer, que é 3 esquinhos, né? Hoje em dia está cada vez mais comum aquele menu para celular. Só que muitas pessoas ainda não sabem que aquilo é um menu. Então tem que saber de muitas empresas que compararam, por exemplo, aqueles 3 esquinhos com 3 esquinhos e com uma bordinha. Só a bordinha. Com a bordinha, muito mais pessoas clicavam. Porque a bordinha dava uma coisa chamada affordance. Você consegue perceber que aquilo é um botão. Então você pode pegar um teste de outra pessoa e se inspirar também. E aí eles compararam os 3 esquinhos, né, com a bordinha escrito menu. Com escrito menu, muito mais gente clicava. Então, só que isso depende também dos seus usuários. Se você está atingindo idosos, talvez o menu funcione melhor. Mas se você está atingindo adolescentes, eles já sabem que 3 esquinhos é um menu. Então daí seria interessante você testar na sua aplicação para saber. É muito isso. Assim. Mas a grande questão é que a gente saber que a gente pode fazer isso para coisas simples e conseguir ter um retorno legal. Assim, converter mais, ganhar mais dinheiro, fazer mais gente comprar, vender mais um produto seu, uma coisa assim. Então é isso. Só para finalizar então, eu queria falar que essa semana minha mãe me ligou. Ela falou assim: Adriano, vou jogar na Mega Sena para você. Eu falei: não, mãe, não precisa. Mas por que, Adriano? Você sempre joga. Não, mãe, não precisa, porque não existe prêmio maior no mundo que ter essas pessoas aqui por perto.